Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Pai, te pedimos a tua bênção no momento em que nós iremos abrir as Escrituras para considerar a tua verdade, Senhor. Te peço que o Senhor nos ilumine mais uma vez e dirija as minhas palavras, Senhor. Ó Deus, eu sei que eu não posso operar o milagre de levá-lo até o coração do meu irmão, deste ouvinte, mas o Senhor pode fazê-lo por obra do Espírito Santo. Estamos aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Que o homem se cale, que o Senhor fale e a gente saia daqui mais conformados à imagem de Jesus Cristo, que é o nosso desejo maior nessa vida e nesta noite. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir o texto de Gálatas, capítulo 2. Está fazendo essa série de mensagens expositivas na carta de Paulo aos Gálatas. E eu gostaria de pensar com vocês nessa noite sobre o tema a nova vida que o Evangelho nos traz. A nova vida que o Evangelho nos traz. Na semana passada, vimos a dura repreensão que Paulo fez a Pedro na presença de todos aqui, aqueles irmãos ali na igreja de Antioquia. O apóstolo Paulo, ele estava testemunhando do verdadeiro Evangelho e também da vocação que ele recebeu do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi preciso usar de muita fibra contra aqueles irmãos que estavam praticando um certo legalismo em meio aos irmãos lá em Antioquia, da Síria. E ele está retratando isso, irmãos, para aquelas igrejas lá na Galácia, na Ásia, na parte sul da Ásia, onde existiam igrejas que Paulo plantou. E a gente está vendo ao longo das exposições que o foco de Paulo inicial aqui é tratar do Evangelho, repreender os irmãos quanto ao envolvimento a um falso Evangelho e de estar ouvindo falsos mestres. Nessa altura do texto, a gente viu Paulo repreender Pedro, Barnabé e os demais irmãos que haviam subido até Antioquia e estavam ali influenciando negativamente alguns irmãos. Eles estavam dissimulando. A gente falou sobre isso aqui. Na semana passada, eu deixei bem claro para vocês o que significava essa dissimulação. Essa face dupla de vida que Pedro, Barnabé e os demais estavam se comportando ali de uma maneira hipócrita. E eu disse para vocês as verdades de uma igreja que vive na hipocrisia e os problemas que isso traz. Uma vida cristã hipócrita. E eu, como pastor desta igreja, também usei da autoridade da palavra, como Paulo usou da autoridade de Cristo, para repreender aqueles irmãos naquele dia. E eu trouxe essa repreensão para a igreja, mostrando que a gente deve tirar as máscaras e viver uma vida reta e plena diante de Deus. Não uma vida demonizada lá fora, e uma vida piedosa aqui dentro. Nossa vida tem que ser uma vida que remeta à face de Cristo. E a gente glorifique a Deus com o nosso viver. E hoje nós veremos Paulo falando mais focadamente, de maneira cristalina, desenvolvendo o tema central da carta. E qual é o tema central da carta? Justificação pela fé em Jesus Cristo. E a gente vai falar mais focadamente disso. Eu vou repetir esses termos enquanto eu estiver fazendo a exposição desse trecho, dessa perícope aqui com os irmãos. Então, por favor, fiquem de pé. Vamos ler o capítulo 2, dos versos 15 até o verso 21. E depois da leitura a gente vai fazendo consideração versículo a versículo, como a gente já está acostumado a fazer. Diz o texto santo: nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso
de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Podem sentar, irmãos. Depois de um relato aqui em Gálatas, dura repreensão em virtude de Pedro, Barnabé e os demais serem encontrados repreensíveis. E a gente sabe, toda vez que um irmão dentro da igreja é encontrado repreensível, ele precisa ser corrigido, ele precisa ser repreendido. E eles estavam ali, como eu falei, de simulação, praticando aquilo que estava fora da ortodoxia, do santo evangelho. Ortodoxia, puro evangelho, o que é correto a se viver no meio de uma igreja. Nos versos que se seguirão, irmãos, Paulo chama os seus leitores, que no caso aqui, em primeira instância, os Gálatas, mas passado tantos anos, isso também fala a nós, a igreja contemporânea. Então, ele chama os seus leitores, os Gálatas, seja no primeiro século, e nós aqui da primeira igreja batista regular do CIA, século 21, a considerarem a doutrina basilar. Obrigado, meu irmão. Ele chama a nossa igreja, como eu estava falando, tanto no passado quanto agora no presente, a igreja de Cristo, a considerarem aquilo que é basilar para como doutrina, o evangelho da justificação pela fé. É algo basilar, é uma doutrina sólida, é rudimentar e é base para a nossa crença verdadeira, onde esta tradição apresenta que o homem não é purificado, não é justificado, e a gente vai entender um pouco mais sobre isso, por obras dele mesmo realizada ou por nenhum tipo de artifício que ele possa promover. Ele não é declarado inocente diante de Deus por nada disso, somente em Cristo Jesus. E o verso 15 aqui, irmãos, é muito importante para a gente entender a linha de raciocínio que Paulo constrói sobre a temática justificação pela fé. Você precisa ter atenção para que você tenha essa doutrina muito bem esclarecida e resolvida dentro de você. O verso 15 diz assim, põe os olhinhos aí no texto. Nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios. Você está percebendo aqui, irmãos, no versículo 15, um pronome na primeira pessoa do plural. Pronome nós, não é verdade? Ele está se referindo ao sujeito, claro, o pronome se refere ao sujeito. E quem são esses sujeitos que Paulo está se referindo? É ele, logicamente, e Pedro. Porque o próprio texto nos dá essa clareza aqui, irmãos. Eles eram judeus, judeus por natureza. Paulo e Pedro, judeus étnicos, judeus por natureza, judeus de sangue. O texto diz lá, seguindo o fluxo aqui do texto, e não pecadores dentre os gentios. Judeus de natureza, eu e Paulo, eu e Pedro, Paulo e Pedro. Judeus de natureza, judeus de sangue, e não pecadores como são os pecadores gentios. Essa afirmação aqui que Paulo está dizendo, pecadores não como dentre os gentios, Paulo não está usando aqui como um intuito de transmitir aos Gálatas, aos nossos irmãos, uma espécie de superioridade entre os judeus e os gentios.
apesar disso existir e ser um problema, uma superioridade que os gentios, que os judeus tinham, uma exclusividade que eles apresentavam espiritualmente, moralmente, uma moralidade elevada, uma espiritualidade elevada entre povos de outras nacionalidades. Eles pensavam assim. Isso era um grande problema, porque causava muitas divisões. Os judeus se achavam um povo superior, porque possuíam o quê? As promessas. Eles se achavam superior aos outros povos de nações vizinhas, porque eles tinham promessas do Messias. Eles tinham a lei. E isso fazia com que eles se arrogassem melhores do que outras pessoas. Eles tinham um compêndio, uma tradição também. Uma tradição moral, uma tradição religiosa. Todas estas coisas faziam com que eles se considerassem melhor do que os outros. E tendo eles a lei escrita, tendo eles preceitos morais, eles ainda incorporaram tradições dos homens a isso. Incorporaram as tradições dos homens e colocando, como eu já venho falando a vocês, em mesmo pé de igualdade, tradição dos homens como aquilo que foi revelado por Deus em Moisés e os profetas. E eles percebiam ao longo do tempo, e foi constatado ao longo do tempo, que toda esta lei, todo este arcabouço da lei, todo o sistema também de tradição de homens, se mostrou incapaz e irrelevante, meus irmãos. Obrigado. Incapaz e irrelevante. Havia mais frustração, porque não havia possibilidade de cumprir essa lei ou essa tradição humana. Então era um peso muito grande que eles carregavam sobre os ombros. Nenhum judeu, meu irmão, por mais piedoso que procurasse ser, por mais piedoso que pudesse ter a sua vida ou parecer sua vida piedosa, jamais poderia cumprir a lei na sua integralidade. Jamais poderia fazer com que na lei, sobre a lei, ele se tornasse indesculpável ou aquele que não pudesse ser condenado. Romanos capítulo 3, abra por favor. Romanos capítulo 3, versículo 19 a 20. Paulo fala assim: sabemos que toda a lei, toda aquela lei, diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. A função da lei é essa. Para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras, pela lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Olha, irmãos, o que Paulo está dizendo. A função da lei é essa: fazer com que todo homem se cale diante de Deus. Fazer com que todo homem se cale em seus méritos, porque nenhum mérito que ele pudesse provocar ou realizar poderia fazê-lo um homem puro diante de Deus. Então a função da lei era essa: mostrar como este homem, como que por uma imagem de espelho, sua própria incapacidade. A lei tinha essa função, e Paulo está dizendo aos Gálatas: a lei tinha essa função, ó irmãos, mostrar que nós éramos incapazes, nós judeus, mesmo nós judeus, que recebemos a lei, os preceitos, e temos todo esse compêndio de tradição humana, temos consciência e chegamos à razão, pela revelação do Evangelho, que somos incapazes de agradar a Deus somente pela lei, ou pelo caminho da lei. Paulo está falando aos nossos irmãos, porque eles estavam recebendo ali naquela altura líderes judaizantes tentando incorporar ou já incorporando ritos da lei do judaísmo para competir com o evangelho e, na verdade, para agregar a mensagem do evangelho, fazendo com que estes ritos realizados e cumpridos fosse algo que compilasse e levasse aquele povo, os pagãos, os ímpios, os gentios, à salvação. Mas o texto está dizendo que a lei, ela servia para algo: fazer com que todo homem se cale e se veja incapaz. Irmãos, esta é
a função da lei aqui no texto, onde a gente viu. E os judeus acabaram transformando a lei como uma espécie de legalismo religioso, transvestido de piedade e santidade. E, em verdade, ela não refletia o comportamento daqueles que haviam sido alcançados verdadeiramente por Deus. Eles faziam isso com um jugo no pescoço. E, mesmo assim, não conseguiam cumprir. A gente não pode desenvolver uma vida no meio da igreja com comportamentos legalistas. E achando que por viver um certo legalismo ou tradição de homens, teremos méritos, ou seremos salvos, ou nos aparentaremos piedosos. Estas coisas só servem para calar nossa boca, esse tipo de comportamento. Porque é um tipo de comportamento que não agrada a Deus. É ineficaz. Por isso que em sermões passados eu falei para vocês que nós não podemos levantar espantalhos no meio da igreja. E Paulo está falando aqui aos irmãos, aos Gálatas, que percebam que a função da lei não atingia o objetivo de trazer convencimento ao homem de pecado, apenas mostrava que o homem era pecador e nada mais. Cale-se, somente isso. O Evangelho veio trazer uma resposta definitiva para os homens. Veja aí o verso 16. No verso 16, Paulo nos dá mais clareza, mostra com clareza aos Gálatas esta relação, irmãos, esta concepção de justificação e lei, essa concepção que eles tinham. Vejam aí o verso 16. Obviamente, a gente sabe, e eu já mostrei para vocês em sermões passados, que Paulo estava mais inclinado a falar aos gentios e Pedro estava mais inclinado a falar aos judeus, comunicar o evangelho. Sabendo, contudo, o texto falando, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Paulo está dizendo às igrejas da Galácia que o cerne das boas novas do Evangelho é Cristo. O cerne da mensagem proclamada por Paulo e pelos apóstolos era Cristo Jesus, era a fé em Cristo Jesus. Não a tradição da lei, porque somente nesta fé é que os homens, tanto o judeu, que era pregado por Pedro, tanto os gentios que eram anunciados por meio do ministério de Paulo, eles eram chamados a graças salvadoras e eram considerados inocentes diante de Deus, uma vez que recebiam o evangelho. Aliás, todo judeu buscava justiça e piedade em si e nos seus esforços, mas não conseguiam obter porque estavam fora da graça, estavam debaixo do jugo da lei. Por isso que o judeu não conseguia encontrar a graça e a salvação. E nós não estamos mais debaixo de legalismo, irmãos, e de viver uma vida obscurecida num legalismo ou em espantalhos no meio do povo de Deus. Nós vivemos hoje debaixo da graça de Deus. Hoje nós estamos debaixo das asas da graça de Cristo. É a graça de Cristo que nos justificou. E essa expressão aqui, sabendo contudo, põe os olhinhos no texto, sabendo contudo que homem não é justificado por obras da lei, essa expressão aqui é Paulo ecoando aqui no Novo Testamento aquilo que os profetas do Velho Testamento já ensinavam. Os profetas piedosos lá no Velho Testamento já entendiam que a prática da lei não tinha sua eficácia. Davi falou em Salmos 143, versículo 2, não entre em juízo comigo, não entre em juízo com teu servo, porque à tua vista não há nenhum justo vivente. Ó Senhor, eu entendo que todos os preceitos que o meu povo faz e fez até aqui são incapazes de nos justificar e nos purificar. Por isso eu reconheço, Senhor, que não sou justo diante de Ti por práticas, por operar ritos ou qualquer outra coisa. Não entre em juízo comigo,
porque não há nenhum vivente entre o meu povo que possa ser justificado com os seus atos cerimoniais. Você está aqui essa noite e a sua vida foi lavada pelo sangue de Jesus Cristo. É este sangue que te purificou. A sua vida foi regenerada, transformada pelo ato de Cristo na cruz. Não é pelo que você fez, não é pelo que você pensa, não é pelo que você possa fazer, mas é somente pelo ato de Cristo na cruz. É neste ato que você se sente e se vê dignificado. A dignidade da igreja está no ato de Cristo na cruz. A dignidade do evangelho na igreja é saber que os membros da igreja participam de uma justificação que os tornou inocentes somente pelo mérito de Cristo. E aqui no verso 16, a gente viu Paulo repetir várias vezes a expressão justificação, justiça, justificação. Ele faz isso aqui pelo menos 3 vezes. E o que significa isso, justificação? Nessa teologia de Paulo. Ouçam, é ser declarado justo. É Deus olhar para você, irmão, e declarar que você é justo. Isso como o quê? Uma decisão forense. É como se você estivesse no júri de Deus. Diante do tribunal de Deus, do tribunal divino. E diante do tribunal divino, ficasse exposto você e todos os seus pecados. Cada um deles, sem passar um. E aí, diante do tribunal de Deus, o Senhor, o juiz, nos méritos de Cristo, declara que você é inocente. Você é um culpado, mas naquela hora, diante do tribunal de Deus, você é declarado inocente. Isso é graça. Nenhum de nós aqui, irmãos, poderíamos nos considerar purificados pelos nossos próprios atos. Nem o povo judeu podia se mostrar purificado pela observância da lei e das tradições. Tudo isso se tornou incapaz, se mostrou incapaz para a purificação e para a justificação, melhor dizendo. Mas veio o evangelho de Cristo e apresentou a solução para judeus e para gentios. E nisso nós somos participantes. Somos declarados inocentes diante do tribunal de Deus, onde nenhuma acusação tem poder contra nós. Então você pode parar e olhar o seu passado, irmão. Olhar para trás o seu histórico, a sua historicidade ruim. Aquilo que Paulo fez no início da carta. Mas o que habilita Paulo a falar com tanta autoridade e nos transmitir esta verdade basilar do evangelho? Onde eu posso me apegar com convicção e você pode se ocupar desta palavra e não viver acusado em sua mente, não viver perturbado em sua mente e viver uma vida cristã triunfante. É saber que a obra de Cristo operou em você algo maravilhoso. E nos méritos de Jesus Cristo, você é declarado diante de Deus inocente. Não é algo que você fez. É algo que Jesus Cristo fez. Não há méritos nenhum em nós. Os méritos é todo de Cristo. Paulo está dizendo isso aos Gálatas. Por que vocês querem voltar agora à dieta alimentar dos judeus? Por que vocês querem agora voltarem a guardar o calendário das festas religiosas do judeu? Se tudo isso é ineficaz, se tudo isso só serve para nos fazer calar em nossa fraqueza e impotência, olhe para a cruz de Cristo, veja os méritos de Jesus e permaneça na justificação que há somente em Cristo Jesus. Você, pecador que está aqui ouvindo esta noite, essa mensagem, você pode ficar por certo que há justificação para você se você crê. Do Senhor apagar a condenação que há sobre você, que pesa sobre você, de um juízo eterno no inferno. E Ele pode demover você dessa acusação e te declarar inocente. E você viver livre, em liberdade. Isso você alcançar em Jesus Cristo. Porque, pecador, inferno existe.
e serão jogados lá todos aqueles que não foram justificados. Mas todos aqueles que foram justificados pela graça de Cristo não viverão as chamas do inferno. Muito pelo contrário, viverão o paraíso de Cristo. E você pode viver isso se você crê no Senhor Jesus Cristo. Então os méritos não é seu. Ser declarado inocente diante do tribunal de Deus é ser lavado, é aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus. Eu fui lavado pelo sangue de Jesus quando eu criei no evangelho que eu ouvi. Mensagem como essa que me foi pregada. Ao crer, o Senhor me regenerou e perdoou os meus pecados. E no exato momento eu fui declarado nos céus inocente. Irmão, você não pode viver acusado, a sua mente, você não pode viver acusado uma vez que você é crente, lavado no sangue de Jesus. Você não pode viver uma vida perturbada. Hoje eu estou salvo, amanhã eu estou perdido. A sua salvação não se sustenta nos seus atos, se sustenta na operação de Cristo na cruz, naquilo que Ele fez em você, por você. Então a doutrina da justificação, irmãos, temos Deus como juiz, pronunciando uma sentença. Olhe para você mesmo. Você sabe que você não merecia receber tal sentença, mas pela graça você foi absorvido. É Deus pronunciando uma sentença de absorvição para você. Você foi absorvido. Você foi imunizado. Você não vai mais para o inferno, porque você foi justificado. Se isso te resolve, irmão querido, um grande dilema talvez que passa na sua mente. Será que estou salvo hoje? Será que isso que eu fiz me faz perder a salvação? Eu digo que a tua salvação está sustentada na obra de Cristo no Calvário, e não nas suas fraquezas, porque você é fraco, mas Cristo te fortalece no seu poder. E é por isso que Paulo vai dizer, irmãos queridos, lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Satanás não pode se erguer do inferno ou de qualquer dimensão que ele esteja para condenar você que foi justificado. Ele não tem poder e autoridade para fazer isso. Ele não pode lhe condenar ao inferno, porque você foi lavado pela graça de Deus. Você foi declarado inocente. Imagine, na fila da perdição, o Senhor te salvou, te regenerou e te declarou justo e inocente. Você é inocentado. Não deve viver acusado. Neste ato, foi amputado de você o pecado. Foi retirado de você as mazelas. Por isso você não deve viver mais uma vida procrastinando no erro e no pecado, porque foi removido isso de você, irmão. Foi retirado. As fortalezas do pecado foi removida de você. E agora você pode viver em liberdade em Cristo. Isso é viver uma vida redimida, porque o seu pecado foi pago, a sua conta foi zerada pelo ato de Cristo, somente pela fé em Cristo Jesus. O nosso pecado, a nossa conta foi zerada não por outro tipo de evento, ou não porque eu era simpatizante do Evangelho, mas pelo que Cristo fez morrendo na cruz por mim e por você. Isso é justificação. Isso é redenção, é ter o pecado perdoado, é ter a conta paga e zerada. A sua conta está zerada, irmão, se você crê em Jesus Cristo. A doutrina da justificação não é a doutrina da regeneração. Isso a gente precisa ter muito esclarecido. Regeneração é aquele novo coração. Regeneração é o novo homem recriado. É você creu em Cristo, nova criatura. Justificação é uma decisão jurídica conferida ao homem regenerado. Estão percebendo a diferença? Você foi regenerado, recebeu nova vida em Jesus.
automaticamente você foi declarado inocente, justificado. Você pode viver e andar em liberdade de espírito. Por isso Paulo está dizendo, vocês não podem mais viver na servidão da lei, no jugo da lei, e os falsos líderes queriam colocar este peso sobre os nossos irmãos, os Gálatas. Olha o texto, lá 16. O homem não é justificado por obras da lei. E o texto segue, ele é justificado pela fé em Cristo Jesus, não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado, ou seja, ninguém será declarado inocente. E ele faz essa repetição para que ficasse muito claro que é somente em Cristo Jesus. Romanos também, capítulo 3, versículo 25 e versículo 26, nos diz a verdade. Nos diz isto: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, ele está falando do Filho, mediante a fé para manifestar sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso é lindo, irmãos. Jesus é o justo e é o justificador. É aquele que praticou a lei que nenhum homem pôde praticar, por isso ele é o justo por excelência. Não teve nenhum homem que pudesse praticar a lei. Jesus foi o único capaz e cumpriu toda ela. E não somente ele é justo por excelência, mas ele é aquele que declara justo. É dele, é da sua justiça que nós recebemos o todo o mérito de purificação e de declaração de liberdade. Veja agora o verso 17. Temos uma pergunta aqui no verso 17. Uma pergunta retórica e uma resposta retumbante. Veja a pergunta retórica. Mas se procuramos ser justificados em Cristo, somos mesmo também achados pecadores? Dar-se ao caso de Cristo ser ministro do pecado? É uma pergunta retórica aqui. E você vê novamente o nós. Esse nós é importante aqui no texto. Está vendo? Mas se procuramos ser justificados em Cristo, somos nós. Esse nós aqui é ampliado. Somos nós, tanto judeus como gentios. Paulo está dizendo aqui que a justificação é somente em Cristo Jesus e é aplicada suficientemente na pregação do Evangelho e opera a sua eficácia em todo o que crê. E se este ato de Jesus na cruz não fosse tamanha eficácia, Jesus seria, Paulo está dizendo, ministro do erro, ministro, servo do engano. Ele está perguntando, então, o ato que Jesus fez é mentira? A proposta do Evangelho não é real? É engano isso que Jesus nos ensinou? Paulo está chamando a atenção aos nossos irmãos a considerarem este fato. Porque lembrem, meus irmãos, a questão de Pedro, Barnabé e os demais estarem voltando às práticas do judaísmo só para satisfazer alguns legalistas, estava colocando em xeque a obra de Cristo. Estava como que se eles estivessem apresentando Jesus como aquele que operou uma obra que na verdade é ineficaz e que não tem toda a solução. E olha a resposta retumbante: certo que não. Ó Gálatas, certo que não. E este não aqui que Paulo está dizendo é o não mais enfático no vocabulário grego. É aquele não para dizer não existe possibilidade. Esta ideia é descabida. Se você pensa desta maneira, se você começa a pensar como esses falsos líderes que estão entrando aí no meio da igreja, ensinando que é necessário praticar obras da lei para se obter santificação, purificação e redenção, é de certo que isto é errado. A justificação é somente por Cristo. Oh, irmãos, a gente não precisa praticar nada mais. Cristo fez tudo por nós. O nosso dever é viver uma vida santa, é viver uma vida honesta diante do Senhor.
É viver uma vida do ponto de vista cristão, verdadeiro e autêntico, crendo que o sacrifício do nosso Salvador na cruz foi real, autêntico e eficaz. E de certo operou transformação e opera transformação na vida de todo aquele que crê. É você se assegurar esta verdade. E Paulo está dizendo: ó irmãos, vocês estão sendo desvirtuados desta verdade. Cristo não foi enganoso, Ele não foi mentiroso. O que Ele realizou foi verdadeiro e eficaz. E somente em Cristo temos o perdão dos pecados. Somente em Cristo podemos ser regenerados. Agora a gente vive em um mundo, irmãos, onde essa verdade não é proclamada. O evangelho da justificação em Cristo Jesus não é pregado em todos os lugares. As pessoas precisam fazer das tripas coração. Elas precisam cumprir ritos dos homens. Ela precisa fazer peregrinação. Ela precisa fazer campanha. Ela precisa pagar votos. Ela precisa viver uma vida fabricada. Evangelho não é fabricação de vida, de comportamento. É a vida de Cristo em nós. É a gente vivendo a vida de Cristo. No verso 18, meus irmãos, o autor sagrado fala que um dia ele precisou demolir isso. Porque de fato ele já foi um legalista. Ele viveu como um fariseu inflamado na lei. Mas ele precisou demolir estas coisas. O verso 18 diz: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Eu não posso mais voltar aos velhos rudimentos, Paulo está dizendo, como vocês não devem voltar, ó meus amados irmãos gálatas. Nós temos um evangelho a seguir, a pregar, anunciar e a viver. E o que temos que rejeitar é todo o rudimento antigo de uma aliança que se mostrou ineficaz e abraçar a nova aliança em Cristo Jesus. O evangelho, a doutrina da justificação, ela se faz não em semelhança ao ensino dos falsos mestres. A justificação pela fé ensina o caminho daquele que é vitorioso e que foi até a cruz, que é Jesus Cristo. Mas o ensino legalista mostra o caminho do transgressor, mostra o caminho do pecador. E obviamente, esse não é o ensino da redenção. Agora veja o verso 19, meus irmãos. Paulo mostra aos Gálatas que a lei nos apontava uma morte. E o evangelho também nos apresenta uma morte. A lei tem a sua morte e o evangelho também tem a sua morte. Que morte é essa nós queremos viver? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. O que Paulo está comunicando aqui, meus queridos irmãos, aos Gálatas e a nós, hoje aqui essa noite, é que uma vez ele procurou viver satisfazendo a vontade da lei. E o que ele procurou? E o que ele encontrou isso? Sendo zeloso para a lei. Apenas a morte. A sua ineficácia, a sua incapacidade. A lei mostrou a Paulo que ele estava morto, que ele era considerado um morto incapaz. A lei apresentou para Paulo que todo o seu proceder e comportamento se mostrou ineficaz e não comunicou para Paulo vida alguma. Viver uma vida legalista é viver uma vida morta, é viver uma vida sem eficácia. Viver uma vida sob velhos rudimentos, meu irmão, é viver uma vida moribunda. Mas quando Paulo encontrou o evangelho, o que aconteceu? Ele se surpreendeu. Sim, na morte que o evangelho lhe apresentava, para morrer, ele encontrou a verdadeira vida. E ele diz que ele rompeu com o legalismo a fim de viver a vida para com Deus.
Ele rompeu a morte da lei para morrer por Cristo e viver a vida para Deus. Quando o Senhor rompeu as prisões do pecado da nossa vida, a gente morreu para o mundo e agora a gente vive para Deus. E ele vai continuando a falar aqui, esta morte, irmãos, é somente para aquele que foi vítima e objeto do Evangelho. Esta morte que o Evangelho instaura na vida do homem é para a vida e para a vida eterna. E ele diz, eu estou crucificado com Cristo. Aonde é que Paulo se via morto? Na cruz de Cristo. E logo não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é a proposta da morte do Evangelho. Paulo está dizendo, eu estava morto no pecado e na lei que operava em mim a ineficácia. Mas quando fui alvo do Evangelho da cruz de Cristo, quando a cruz foi apresentada a mim, quando eu vi o Filho de Deus enfermo na cruz, em favor de mim mesmo, para morrer os meus pecados, sendo crucificado em uma cruz, sendo dito como maldição em meu lugar, ali estava proposto a vida para mim. Ali eu fui crucificado com Ele. Ali foi crucificado com Ele os meus pecados, as minhas mazelas, e ali eu me tornei filho de Deus. A lei não podia me apresentar estas bênçãos, estas benesses, mas o Evangelho pôde me trazer isso, a vida que há na cruz e na morte de Cristo, e me fez filho de Deus. Então hoje, irmãos, você pode viver como um filho de Deus, porque você vive pela fé na operação que o Filho realizou na cruz do Calvário por você. Você pode dizer também que este viver que você vive agora na carne, você vive pela fé no Filho de Deus. Esse viver aqui é você dizer para as pessoas ao seu redor, olhe para mim, olhe para a minha vida hoje, olhe para o que eu faço hoje. Eu não faço e não vivo como eu vivia, eu não faço o que fazia, eu não me movo como eu me movia antes. Hoje eu vivo exclusivamente para Deus. Hoje eu vivo e o meu desejo é satisfazer o meu Cristo. Hoje eu vivo a vida que o Evangelho me propõe viver. Eu vivo para proclamar aquele que me libertou, Jesus Cristo. Então Paulo tem a sua resolução final aqui no capítulo 2, no verso 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Em outras palavras, Paulo está dizendo aos seus irmãos o seguinte: se vocês voltarem a guardar a lei, se vocês voltarem a observarem a lei, vocês vão provar com seus atos e vão negar todo o ato de Cristo na cruz. Vocês vão voltar a viver os rudimentos do mundo, vão negar a cruz, vão virar as costas para a cruz e vão virar as costas para o seu Salvador. Portanto, a justificação não é viver mediante a lei, mas sim viver mediante os méritos de Jesus Cristo. Não anulo a graça de Deus. Eu vivo pela graça de Deus. É assim que eu espero que vocês vivam também, meus irmãos, ó Gálatas. Não como os falsos judaizantes têm vivido. Paulo está dizendo que o viver na carne é viver glorificando a Cristo, olhando sempre para a cruz de Cristo, olhando sempre para a cruz vazia, olhando sempre para aquele que morreu na cruz e que ressuscitou. Hoje você pode trazer de volta esse mesmo sentimento ao seu coração. E é este mesmo sentimento que nós precisamos ter como irmãos aqui. Não vivermos condenados e acusados,
O Evangelho nos chama a viver uma vida justificada, uma vida redimida em Deus. O meu desejo é que você saia desta noite em paz de mente, em paz de mente, em paz de coração. Que você não volte para casa se sentindo acusado porque você cometeu alguma infração, porque você fez algo contra a Deus e aí você perdeu toda essa graça, todo esse universo de graça. Não, porque ela não se sustenta no que você faz, foi o que você ouviu. Mas que você volte para casa, certo daquilo que Cristo fez na cruz por você. E viva uma vida abundante e livre de qualquer condenação e acusação. Viva em paz, irmão. Viva em Cristo. Senhor, nós te bendizemos e te pedimos, Senhor, nesta noite e nesta hora, que o Senhor lave nossa consciência, nossos pensamentos, e que não voltemos, Senhor, a velhos rudimentos. Clamamos ao Senhor que nos dê fidelidade de coração, a entender, Senhor, que aquilo que mudou as nossas vidas não foi fruto de ato de homens, nem de tradição de homens, mas foi aquilo que Cristo fez na cruz. Obrigado, Senhor, porque nós podemos viver com liberdade. Eu peço ao Senhor que visite cada coração essa noite, cada irmão, Senhor. E se existe um irmão aqui, essa noite, que vivia confuso, pensava e vivia acusado em sua mente, ele entenda que os méritos estão em Cristo e que no Senhor ele já foi declarado inocente e que nem o diabo, nem os homens têm poder de condená-lo. Também te peço, Senhor, que a este mesmo homem, a esta mesma mulher, o Senhor desperte o sentimento no seu coração para que viva uma vida de santificação, dia após dia. Uma vida coerente com o Evangelho. Obrigado, Senhor, pela instrução da Tua palavra, pelo aquilo que o Senhor ensinou, pela vida do apóstolo Paulo aos nossos irmãos em Gálatas e também a nós aqui, da nossa igreja Batista Regular do CIA. Amém.